Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do TEI Online. Hoje aqui com o Ciso, do TEI Heliópolis, representante do Empreende Aí, gestor lá do espaço, com o Miguel. Noite. Oi? Oi, Muito. boa Gestor tarde. não, Boa tarde, assistente. sejam muito bem-vindos. Então, daqui a pouco eles vão falar um pouquinho sobre né, os impactos sociais do teatro aí como empreendimento na comunidade, é um assunto super importante, super relevante. Bom, mas antes de eu passar a palavra para eles, eu gostaria de deixar alguns recadinhos. Então, para quem não conhece a DESAMPA, é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. A DESAMPA é responsável por muitas das políticas públicas de empreendedorismo da cidade de São Paulo. E o TEIA é um dos programas da DESAMPA. É um programa de coworkings públicos municipais. Nós temos aí 10 unidades pela cidade de São Paulo, dentre elas o TEI Heliópolis, que fica ali na zona sul de São Paulo. Todos os gestores do TEIA, né, inclusive o Empreende Aí, estão aí trabalhando em conjunto para semanalmente oferecer aí a melhor programação do TEIA online. Bom, só um recado importante, a DESAMPA continua fazendo atendimento remoto ao MEI, então se você é MEI, precisa de alguma ajuda, precisa de alguma orientação, a gente vai deixar aqui nos comentários da live contatos de telefone, de e-mail. Então, precisando de alguma ajuda, é só entrar em contato com os atendentes da DESAMPA por um desses canais. Bom, Ciso, Miguel, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que o pessoal aí aproveite muito o conteúdo que vocês vão passar para eles, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau, Jéssica. Boa tarde. Tchau, Jéssica. Obrigado. Boa tarde para geral que está acompanhando a gente. Eu sou o Ciso, eu sou rapper, produtor musical, produtor cultural e também ator. E hoje eu estou aqui com o Miguel Rocha, né, para a gente falar de empreendedorismo cultural e falar um pouquinho também do ADSAMPA. A ADSAMPA é toda essa estrutura que proporciona ao TEIA Heliópolis acontecer. A ADSAMPA é uma escola de negócios onde ela articula o empreendedorismo dentro das periferias, né? E o TEIA Heliópolis, ele é um espaço de cowork, né? Totalmente idealizado pela ADSAMPA e articulado pela ADSAMPA, juntamente com outros TEIAs, né? E atualmente a gente tem 10 TEIAs na cidade de São Paulo, né? Os TEIAs Cidade Tiradentes, Santa Amaro, Butantã, Taipas, Centro, Jardim Edite, Parelheiros, Jaçanã, Itaquera e o nosso, TEIA Heliópolis. E Miguel Rocha é um diretor, né, de teatro, sócio fundador da companhia de teatro Heliópolis, né? Já ele se formou em direção teatral na escola SP de teatro, na SP Escola de Teatro. Entre os espetáculos que o Miguel Rocha dirigiu, está Injustiça, de 2019, com algumas indicações a diversos prêmios aí na cidade de São Paulo e no Brasil. Sutil Violento, de 2017, A Inocência do Que Eu Não Sei, de 2015, e ambos projetos financiados pelo Programa Municipal de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo, né? Participou da MIT em 2018, dentre das ações pedagógicas, realizando o laboratório teatral através de fronteiras, destinado exclusivamente a imigrantes e refugiados, e foi idealizador e responsável pela coordenação artística da primeira e segunda Mostra de Teatro do Heliópolis, 2015 e 2016, com apoio do edital PROAC. Participou do intercâmbio com o grupo MC Teacher, da Holanda, onde co-dirigiu o espetáculo A Hora Final. E, entre aspas, eu sou suspeito para falar também do Miguel Rocha. Eu entrei na companhia de teatro do Heliópolis em 2018, na pesquisa do espetáculo Injustiça. E Miguel Rocha é um dos artistas, eu acho que assim, do Heliópolis, que mais se tornou referência assim, para a minha carreira. E eu gostaria que o diretor ele falasse um pouco,
né, da sua história, né? Quem é o Miguel Rocha, como o Miguel Rocha aconteceu até 2021 e falar um pouco também, né, do seu empreendimento aí, que é um empreendimento muito forte dentro da cena de São Paulo, na cena artística de São Paulo, né, o cenário do teatro periférico. E fala um pouquinho do Miguel Rocha e da Companhia de Teatro Heliópolis para nós. Então, Cício, eu agradeço o convite, fiquei feliz pelo convite e eu queria aqui compartilhar um pouco da nossa experiência. Eu acho que você tá mais próximo da gente, sabe, a gente convive dentro dos nossos projetos, então você sabe um pouco da nossa trajetória, mas o público de casa às vezes não sabe. Então, Miguel Rocha, eu vim do Piauí, eu sou um piauiense, eu vim para São Paulo, eu tinha 16 anos, e quando eu cheguei, eu já fui morar em Heliópolis com meu pai, meu pai e mais meus dois irmãos, que eu tinha constituído outra família aqui em São Paulo, então eu vim direto para Heliópolis. Eu tive um encontro com o teatro, assim, eu já tinha interesse por arte, eu acho que eu sempre fui muito, como é que eu poderia dizer, inquieto, eu sempre tinha uma série de questionamentos comigo mesmo, mas me deparar com teatro de verdade foi na escola. Então eu assisti uma peça no Gonzaguinha, é até clichê essa coisa do você e o encontro com a arte, sempre por via de um espetáculo, às vezes, se você tem uma família, a sua família automaticamente, que já é da arte, vai um pouco te direcionando. Não era o meu caso, então o meu encontro com o teatro se deu na escola. Eu assisti uma peça e eu fiquei inquieto e eu falei, eu quero fazer esse negócio. E aí eu fui trabalhar como empacotador. Eu trabalhava numa empresa de cosmético aqui em São João Clímaco, que é um bairro próximo de Heliópolis. E, paralelamente, eu fui tentar fazer alguns cursos de teatro. E aí eu fui nesse processo, e até hoje estou. Nesse processo da minha procura, minha busca pelo teatro, eu conheci um grupo de São Caetano do Sul chamado MCTA, e aí lá foi que eu me deparei com um material da Queda para o Alto, que foi a nossa primeira montagem da companhia, foi a primeira montagem da companhia. E eu vi aquele material lá e fiquei muito interessado, e aí eu perguntei para o Lira, que era o diretor daquele grupo, que tinha dirigido a peça, e aí ele me falou o que era, do que se tratava, fiquei muito interessado, pedi o texto dele para me ler, eu li o texto, depois li o romance, e eu sempre costumo dizer isso, né? Eu me apaixonei pelo texto, assim, me apaixonei porque eu quero montar esse texto. E aí, partindo disso, eu tinha uma inquietação, mas eu queria montar, mas com pessoas de Heliópolis, que tinha a ver com o meu dia a dia, com a minha experiência de vida. Eu fazia teatro em outros lugares, mas eu senti que eu queria ter um grupo, eu queria participar de algo junto à comunidade. E aí eu fui até um projeto que era da UNAS, que era coordenado pela Solange, que era ligado a projetos ligados à juventude, à sexualidade, mediação de leitura. Falei com ela e falei, Solange, quero contar essa peça. Aí ela me falou, um dia tal tem um encontro, vem aqui, fala com o pessoal, vê se alguém se interessa. E aí eu fui um dia, foi 2, 3, aí a gente começou um processo, conheci uma garotada que queria fazer, mas teatro, quando a gente está começando, tem uma questão que é o seguinte, principalmente amador, você está começando, aí um dia as pessoas vêm, outro dia não vêm, e você fica naquela coisa. E eu queria muito montar aquele texto. E tinha um dia que eu ficava muito frustrado, porque no domingo a gente ia ensaiar, tinha 10 pessoas que tinham topado de fazer, mas ia 6, 4. E aí eu comecei a usar outras estratégias, que era aquelas pessoas Travou um pouquinho. Que já tinham comprado, amigos, vizinhos, que não estavam relacionados ao projeto. Então, assim, eu convidei a Lila, que é uma amiga minha, convidei a Dalma, que hoje é minha companheira, convidei a Dalma para fazer esse projeto, a Francisca, que hoje também não está mais no teatro, a maioria, só a Dalma que está no teatro, a Dalma é uma das fundadoras que estavam lá desde o início,
A Francisca hoje é advogada, a Lila é enfermeira, aí tinha o Fábio Rubson, que também daquela época, que estava no projeto da UNAS, que hoje eu acho que ele é advogado, trabalha também em projetos sociais. Tem a Priscila Inácio, a Gisele, era tanta gente, era uma garotada que queria fazer, que topou fazer aquela peça. E de início, Cício, eu sempre digo isso para as pessoas, eu só queria ver aquela peça, eu não tinha tanto conhecimento de teatro, eu não tinha, como é que eu poderia dizer, a dimensão do que aquilo poderia gerar, tanto nas pessoas como em nós que estávamos ali fazendo aquela peça. Em resumo, a gente ficou fazendo essa peça durante 2 anos, assim, com muita felicidade, com muito aprendizado, com tristezas também, que eu acho que faz parte do processo, porque eu acho que fazer arte é um lugar de entrega, é um lugar que, com o tempo, eu fui entendendo tudo isso. E que sem esse tipo de motivação, de desejo de querer fazer, a coisa não rola. Em resumo, a gente ficou 2 anos fazendo essa peça, A Queda para o Alto, estreamos lá na Casa de Cultura Chico Sainz. Foi um sucesso, assim, e a gente não tinha a dimensão de como isso poderia se dar com todas as possibilidades que existiam, mas que a gente não tinha pretensões, eu não tinha grandes pretensões, eu sempre digo, eu só queria fazer aquela peça. Ficamos 2 anos e muita coisa aconteceu nesse processo, e aí alguns entenderam que o teatro não era o seu barato e foram procurar o seu caminho. Eu e Dalma continuamos no teatro e até hoje estamos na frente da companhia, pensando projetos, produzindo espetáculos, crescendo enquanto artistas, diante das alegrias e tristezas do que é fazer teatro no Brasil, do que é fazer teatro na periferia. É isso aí. Acho que é sempre, né, uma história de resistência, de insistência, né, no quando você descobre, quando você se descobre, quando você descobre algo, né? Quando você descobre que aquilo pode ser algo importante na sua vida e quando você descobre que você consegue fazer aquilo com propriedade, se você se esforçar, se você persistir, com muita persistência. Eu acho que os artistas periféricos, ele tem muito disso, né, no seu storytelling, que é de se encontrar na arte, né? E aí, a partir desse encontro com a arte, seja essa ramificação da arte que você está seguindo, é sempre essa entrega, né? Sempre é um começo e uma linha contínua de entrega, né? De articulação. E muito legal saber. Eu conheço o Miguel mais ou menos, vai fazer 3 anos, né? Vai fazer mais ou menos 3 anos que eu entrei na companhia no início de 2018. E o Miguel, ele é uma pessoa muito sistemática, porém muito simples. Então eu vejo muita beleza nessa contradição, né? É uma pessoa muito sistemática, mas que também carrega nos seus processos e no seu dia a dia muita simplicidade. E eu acho que o artista periférico, ele é muito disso, né? Eu acho que a gente, como artista periférico, a gente sempre vai descobrindo formas e ferramentas de se articular com as escolhas que a gente fez na vida, que é sempre muito difícil por falta de recursos, por falta, né, de acessos e N motivos, e a gente sempre vai se tornando sistemático de uma maneira autônoma e não deixando nossa simplicidade de lado. E aí, embasado nesse... Sim, pode falar. Não, eu queria falar uma coisa que eu acho que, assim, eu acho que todas as artes, elas são sempre colaborativas e que não é mérito de uma pessoa, é uma conquista que ela é sempre coletiva, e o teatro, mais do que nunca, ele é coletivo. Então, essa trajetória da companhia, que em 2020 faz 20 anos, que a gente iniciou lá em 2000, é uma trajetória coletiva que foi muitas conquistas e tristeza, e decepção, e alegrias, e tudo isso
mas sempre coletivamente. Então, assim, todas as pessoas que passaram nesses 20 anos na companhia, elas contribuíram para que isso acontecesse, para que a gente conseguisse ter resistência. E aí, quando você... Porque eu não tinha uma formação teatral, eu fazia teatro. E o teatro foi me possibilitando entender que eu acho que parte das pessoas que vêm da periferia, a gente aprende na ação, fazendo. E aí depois você pode, quando você escolhe, você vai talvez fazer uma faculdade. Mas, em geral, a gente vem do dia a dia, é um aprendizado da ação, do ato de fazer, ela é da repetição. Então, quando eu entendi que eu queria o teatro, eu decidi que queria o teatro, junto com a Dalma, que sempre companheira, em todos os, como você falou, nas contradições, nos pontos de vista, do fazer teatral, e nas dificuldades, estávamos juntos ali fazendo, mas que, como a gente sempre fala, carregava o piano, mas tem vários outros parceiros e companheiros do teatro, seja moradores de Heliópolis, que tinham interesse de, pelo menos, vivenciar o teatro depois de desistir, perceber que aquilo não era o seu desejo realmente, foi por outros caminhos, até outros parceiros que não são de Heliópolis, mas que sempre estiveram juntos contribuindo para o amadurecimento da companhia. Então, aqui eu posso citar vários que passaram e contribuíram para a gente, como eu tinha comentado, o Carlinhos Lira, a Egla Monteiro, que foi uma pessoa muito importante para a gente. E aí, já num processo de amadurecimento, que eu digo que isso se deu mais em 2009, a partir de 2009, que eu acho que ali é onde a gente fez umas escolhas de fazer um projeto de formação, onde a Egla foi muito importante, e depois a Egla saiu e vieram outros parceiros, assim, que contribuíram muito, como o Alexandre Mate, Marcelo Dene. É sempre complicado porque a gente esquece o nome das pessoas que contribuíram. Então, assim, a Carminda, pessoas que estavam muito próximas do nosso fazer teatral, né? O Marcelo Dene, que faleceu esse ano, assim, no meio da pandemia, no meio não, porque a pandemia não acabou, mas num processo ainda inicial da pandemia, Maria Fernanda Vomer, são tantas as pessoas, às vezes a gente citar é até complexo, porque a gente esquece, mas todas essas pessoas, tantos artistas de Heliópolis que quiseram passar por essa experiência, mas também aqueles parceiros, eles foram importantes para esse amadurecimento da companhia e chegar onde a gente chegou, no sentido de um reconhecimento, em alguma medida, eu sempre falo isso, na cena teatral da cidade, como um grupo que desenvolve uma pesquisa teatral a partir da nossa vivência como moradores de Heliópolis, como artistas que estão nesse território e muito atentos e observadores para construir o seu trabalho artístico, sempre sobre um ponto de vista crítico. Eu acho que nesse sentido que você fala, que eu sou muito assim, né, no lugar de ter um olhar muito crítico sobre as coisas, porque esse lugar, que isso também foi um aprendizado, né, do fazer teatral, é que também, em alguma medida, fez a gente chegar em alguns lugares. Eu acho que assim, esse rigor no fazer teatral, uma concentração, um respeito pela sua profissão, pelo seu ofício. Eu acho que é isso. Eu já falei demais. Vai, faz as perguntas aí. Não, mas é isso. Eu acho que a coletividade, né, é uma coisa que os artistas, no geral, eles conseguem compreender aos poucos, né? E muitas das vezes até com facilidade, em alguns casos, que é essencial, né? A coletividade é algo que vai enobrecendo e dando corpo para os trabalhos e para as experiências, né? Eu queria dar um alô para todo mundo que tá sintonizado, né? A Renata, gestora do Heliópolis, minha parceira aqui com esse projeto, né? Ela já está fazendo as lives aí, acho que se eu não me engano, desde agosto, julho, alguma coisa assim. Já fez várias lives, né? Tô sendo um aprendiz dela aqui com live. O Luiz Coelho, do AD Sampa, né? Bruna Lima,
o Edson de Souza, a Jéssica de Souza, Lucimar Gomes, a Verbena Eliane, se eu não me engano, A pode ser que seja. Verbena, gente, a Verbena está acompanhando, eu não acredito. Que coisa linda. A Verbena é nossa assessora de imprensa, trabalha com a gente há bastante tempo. Para além de assessora de imprensa, é uma parceiraça, é isso que eu falo. Tá vendo como a gente não pode, às vezes, citar o nome, porque você vai esquecer de pessoas tão queridas. Verbena, o pessoal da Ecocultural, boa tarde, Heliópolis, Cício e Miguel, boa tarde, Ecocultural. Portal da Cidade SP comentou: viva o teatro na comunidade, viva. Viviane Santos, boa tarde. Bruna Lima, Marcelo Dene, uma pessoa incrível e muito generosa. Realmente, Bruna, Marcelo Dene, assim, uma pessoa que dispensa comentários. Eu tive a oportunidade de conhecer bem pouco ele no processo de Injustiça. Miguel já conhecia ele já de algumas datas, e a gente teve a oportunidade de ter uma vivência com ele. É assim, é uma pessoa que dispensa qualquer tipo de adjetivo e comentário, é uma pessoa genial. Assim, se há um adjetivo que eu possa dar para essa pessoa, com a pouca experiência que eu tive, é a genialidade do trabalho dessa pessoa. Marcelo Dene é sem palavras. Vai ficar nas nossas memórias, né? Sim. Edson de Souza, eu me chamo Edson e trabalho com teatro de bonecos, dos bonecos cotidiano, dentro das periferias de São Paulo. Estou buscando criar um ateliê próprio dentro da quebrada. Legal, Edson. Depois, acho que no decorrer da nossa conversa, eu e o Miguel, a gente vai acabar falando sobre algumas, vamos se dizer assim, entre aspas, dicas de articulação, né, de como a gente executa nossos empreendimentos, de como a gente, cada um consegue tocar ali os seus objetivos, seus planejamentos, seus projetos, e aí você pode acabar se influenciando. Fora que a Desampa, ela pode, se você procurar a Desampa, nos nossos comentários está aí todas as informações certinhas, você consegue um suporte do pessoal da Desampa, tá bom? Então vamos seguir. Manu Muniz mandou um boa tarde, Manu, tamo junto. Então vamos para a segunda pergunta, ô Miguel, porque o tempo vai avançando, né? Vamos. Na verdade, para a primeira, né? Eu pedi para você se apresentar, então eu vou fazer umas 5 perguntinhas aqui, eu creio que dá tempo para a gente responder tudo, tá bom? E aí, nessa primeira pergunta, você mais objetivo. Tranquilo. Não, mas pode ficar à vontade também, que a gente vai administrando daqui. Miguel, como que é a estrutura de uma companhia de teatro periférica e como ela é organizada? Então, como eu falei, assim, a gente passou por um processo na companhia de fazer projetos e tinha pessoas que queriam fazer e participavam, e aí eu, como diretor, comecei a perceber que assim, ficava um pouco uma frustração, porque às vezes a pessoa vinha fazer uma peça e ia embora. E o teatro ele é efêmero, ele acontece naquele momento, por mais que a gente vive na pandemia e tenha os registros de vídeo, mas o teatro em si, aquela relação que se estabelece entre os artistas e o público naquele momento, ele só acontece naquele momento. Então, assim, aí as pessoas faziam a peça e iam embora. Falavam, meu, e agora? Como é que vamos fazer? Aí a peça acabava, porque as pessoas iam embora e não queriam mais fazer. Aí eu comecei a entender. Eu acho que isso também é o aprendizado de como se organizar. E como eu te falei, como eu não fiz faculdade, eu fui fazendo e aprendendo. Aí eu fui percebendo. E aí eu falei assim, vamos fazer um projeto de formação com pessoas de Heliópolis que queiram, em alguma medida, tenham interesse pela arte. Não pode ser alguém que não tem interesse. Não pode ser muito também sem um tipo de vínculo afetivo ou desejo pela arte. Isso era o único critério. E a gente começou a fazer alguns projetos assim, e eu acho que foi a melhor maneira, foi o modo que mais funcionou. E hoje, nesse momento, a gente faz o quê? A gente fez o quê? A gente montou um núcleo duro, que a gente chama de núcleo duro, onde são 5 pessoas, que foi eu, diretor, uma atriz, Alex, a atriz também, Valmir Bessi e Davi Guimarães. E tem o Cícero e vários outros que são colaboradores.
Então, nós somos um grupo de 5 pessoas que fazemos os projetos, pensamos os projetos, discutimos, e aí a gente tenta organizar os nossos projetos numa escrita e tentamos os editais públicos. Então, a primeira maneira que eu achei que mais funcionou para se estruturar enquanto companhia, porque não adianta ter 20 pessoas que é da companhia, mas que faz a peça e depois vai embora. Não, é melhor ter 5 que se compromete a estar ali, a fazer aquele trabalho e saber, assim, dos nossos compromissos enquanto artistas e as escolhas que fizemos, estarmos juntos naquele momento e naquela circunstância que vivemos até hoje, que depois as pessoas podem sair também. Isso não é uma questão, mas naquele momento a gente fez uma escolha. E aí, esse tipo de organização, eu acho que foi o que mais funcionou para a gente. A ideia de um núcleo duro e elaboramos os nossos projetos, as nossas ideias, discutimos, e sempre temos parceiros, pessoas que têm interesse pelo teatro, pessoas que a gente convida, e que não significa que, por exemplo, mais na frente a pessoa quiser continuar com a gente, não possa ficar, entendeu? Mas de início a gente está com a ideia de um núcleo duro, de início não, de algum tempo já, né? A gente vem com a ideia do núcleo duro, que elaboramos os projetos, as ideias, e tentamos, por todos os meios que estão aí disponíveis, mas o que mais tem funcionado são os projetos relacionados às leis de fomento, né? Porque eu acho que isso é importante que seja dito. Acesso ao teatro, pelo menos a mim, né? A minha percepção, acesso ao teatro, às artes em geral, na periferia, na cidade de São Paulo, aconteceu a partir do ano 2000. O ano 2000 acontece virada de década, de século e de década também, né? Então, ali acontece uma série de coisas. A gente vem para o século XXI, e ali, naquela questão 2000, né, século XX. E aí a gente vem, ali tem uma oportunidade, que surgiu uma oportunidade por uma série de elaboração de uma série de editais que possibilitavam e que foram se estruturando lá para 2000, 2001, 2003, e aí de lá para cá foram se fortalecendo. Por exemplo, uma lei de fomento ao teatro, o próprio VAI, que é um programa que é super importante para o teatro, para as artes na periferia, em São Paulo, e vários outros. O VAI que foi evoluindo, que teve o 1, depois o 2, as coisas foram se evoluindo, foram ganhando uma dimensão muito importante para quem faz teatro, que não tinha acesso às verbas públicas. Então, a companhia, naquele momento, foi fundamental para a gente entender também aquele movimento que estava acontecendo e começar a se organizar para tentar, em alguma medida, amadurecer o nosso trabalho e requerer as verbas públicas, né, para poder desenvolver as nossas pesquisas, desenvolver os nossos projetos. Então, ela se organiza dessa forma, a partir de um núcleo duro de pessoas que pensam, que articulam os projetos e que se articula artisticamente também. Respondido a sua pergunta, Cícero? Eu acho que muito bem, respondido muito bem. Eu vou pedir para o nosso pessoal, o pessoal que está acompanhando a gente, quem puder, compartilha a nossa live, certo? Vai deixando os comentários aí e mandem perguntas. Podem mandar perguntas para o Miguel Rocha e aí a gente vai mandando aqui para ele também, tá bom? Recadinhos, algum tipo de questionamento, dúvidas também sobre o seu negócio, que aí a gente já direciona para alguém aqui da página da AD Sampa. E é isso aí. Muito legal o pessoal acompanhando a gente. E, Miguel, você falou de algumas articulações que você conseguiu fazer, principalmente com essa questão de estar à procura de escrita em editais. E aí, eu queria perguntar para você como você percebe o impacto do Programa Municipal de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo
na cena do teatro na periferia, né? Do teatro periférico, né? O quão você acha importante e qual é o impacto, né, que você vê dentro do teatro periférico, um programa como esse, né? Já que você conseguiu realizar alguns projetos através desse programa. Eu não te ouvi. Você pode repetir a pergunta? Aí você está me ouvindo melhor agora? Acho que é esse microfone aqui. Melhorou. Certo. Melhorou. Eu queria perguntar para você como você percebe o impacto do Programa Municipal de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo na cena do teatro periférico, né? É um programa que a gente sabe que você utilizou dele para realizar alguns projetos. E qual que é a importância, né? Qual que é o impacto que você vê no seu trabalho, assim? E fala um pouco da importância desse programa, né, para a gente. Como eu tinha falado, esses projetos, dentro dos projetos que tinham o Fomento e vários outros, tinha também um projeto chamado Vocacional. Então, que formava jovens que queriam fazer teatro na periferia. Então, foi uma série de ações tudo isso para chegar no Fomento, que foi impactando com que fizesse com que parte dos artistas, da galera que queria fazer teatro, pudesse ter ferramentas básicas para ter acesso ao teatro, ao fazer teatro. Porque tinha um tempo também que, assim, tinha só uma política de trazer o teatro para a periferia. E aí eu acho que, a partir dessas séries de projetos, houve também, não deixou de existir esses projetos, as pessoas os artistas indo à periferia, mas também a periferia ganhando visibilidade e criando condições para produzir as suas ideias, para que também a população pudesse ter a possibilidade de ver os nossos pontos de vista sobre determinados temas, sobre determinadas questões. Então, o fomento dentro dessa ideia do vocacional, do VAI, o fomento, como a gente ganhou o VAI acho que 2 vezes. Essas políticas foram fundantes para o nosso amadurecimento. E aí, a gente ficou durante um tempo, nós ganhamos o nosso primeiro fomento em 2015. Então, o que acontece? Essas políticas públicas, elas são muito importantes. Assim. E aí, quando a gente entendeu, porque, assim, como eu te falei, foi um amadurecimento. Para ganhar o fomento, a gente já estava há muito tempo fazendo teatro, mas dentro de uma condição, porque teve um tempo também que a gente teve um apoio da Petrobras e tal, mas para chegar até o fomento, foi um amadurecimento artístico da companhia. Foi uma perseverança, uma continuidade das pessoas, dos artistas, em se formar, mesmo que a nossa formação se deu dentro de parte do nosso fazer e dentro dos nossos próprios projetos. Então, chegar no fomento, eu vejo agora, né? Até a gente chegar no fomento, foi todo um processo. E ele é um programa que é fundamental para o teatro da cidade de São Paulo, tanto o teatro de grupo, que saía na cidade como um todo, como para os grupos da periferia, que com o tempo foi amadurecendo artisticamente, intelectualmente, e esse amadurecimento, a gente estava ali de igual para igual, competindo os nossos projetos junto a grandes companhias da cidade, pessoas assim, de notório saber do teatro. A gente disputava com a companhia do Zé Celso, que é um diretor nosso consagrado do teatro, com várias outras companhias que estão aí na cidade, que tem toda uma história, uma trajetória longa e de um reconhecimento artístico, em alguma medida, longo e merecido. Né? Então, o que eu entendo é que, assim, quando a gente ganhou o nosso primeiro fomento, para a gente foi um lugar. Tanto a gente estava fazendo, mas como eu sempre digo, o teatro, como todas as outras áreas, eles têm seus próprios microcosmos, né? E o teatro tem um jeito como ele funciona, como
as coisas se dão. Então, você precisa ali estar todos os dias trabalhando as suas ferramentas dos atores, as nossas criatividades, para tentar chegar. Então, a companhia entrou nesse lugar de quando ganhamos nosso primeiro fomento, para a gente tinha um valor relacionado ao valor financeiro, mas ele também era simbólico, que era um reconhecimento, porque quem escolhe os projetos são pessoas de notório saber ligadas ao teatro. Então, para a gente também foi como puta, que bacana. O reconhecimento também já se dá pela classe artística, pelos estudiosos de teatro, por uma equipe de 7 jurados que escolheram o nosso projeto diante de tantos outros projetos, de tantos outros artistas que têm uma trajetória assim maravilhosa no teatro. Então, quando a gente ganhou o primeiro FOMIP, foi feliz pelo financeiro, ficamos muito felizes, mas também pelo reconhecimento. E aí, de lá para cá, a gente já ganhou 4 edições, que veio amadurecer a nossa pesquisa artística, a nossa pesquisa relacionada ao nosso território. Nós, da companhia, só o Valmir, que não é morador de Heliópolis, mas eu, a Dalma, o Davi, o Alex, nós somos moradores de Heliópolis. E aí lançamos, e todas as outras pessoas, às vezes, também como os convidados, que estão junto com a gente, como você, Cícero. Então, a gente lança o nosso olhar como morador de Heliópolis sobre os temas que nos interessam. Sempre de maneira crítica, entendendo que assim, a gente está dentro de um território, que eu sempre fico falando, nós estamos na periferia da cidade, mas eu posso sempre te deixar registrado que assim, a periferia é sobre os aspectos econômicos, mas sobre o aspecto de lógica, dentro da cidade a gente não é periférico. Nós estamos Heliópolis está dentro do território do Ipiranga, Sacomã. Então, estamos localizados, pode-se dizer, no centro da cidade também, estamos no centro expandido. Então, a gente está, como moradores de Heliópolis, entendendo a nossa trajetória, quem somos, e quem somos nós dentro de Heliópolis, um olhar sempre muito atento para trazer questões que a gente acha que sejam importantes a ser discutidas, que surgem das nossas inquietações enquanto moradores de Heliópolis, enquanto artistas moradores dessa comunidade, dessa favela, desse bairro, que se transformou a partir de uma luta de muitas outras pessoas da comunidade, moradores. Ela não pode ser, uma luta que ela não pode ser de uma pessoa, mas de todas as pessoas moradoras de Heliópolis, que ajuda a construir essa cidade, que ajudou e ajuda até hoje a construir essa cidade, e que, a partir daí, dessas pessoas, que na sua maioria também são nordestinas, não são pessoas que são aqui da capital ou do estado, são nordestinas advindas de vários outros estados do Brasil, mas sua maioria é do Nordeste, que a gente lança esse olhar sobre a arte que queremos fazer, sobre as discussões que queremos lançar a partir do nosso olhar enquanto moradores. A gente já discutiu que era um tema muito presente em Heliópolis, a questão da educação. Nosso primeiro fomento foi sobre educação. Discutimos a educação, depois nós fomos para entender a educação, né, porque eu costumo dizer que os nossos projetos eles têm um efeito cebola. A gente não fica, qual vai ser o nosso próximo projeto? As nossas ações elas vão gerando subtemas, e aqueles subtemas estamos sempre atentos. Então, falamos sobre educação, depois fomos as microviolências. No último projeto nós falamos sobre a justiça, o nosso projeto atual do fomento, vamos falar sobre encarceramento, e que tudo isso, e como todos esses temas, afetam nós como moradores de Heliópolis. E aí nós sempre lançamos nossos olhares como moradores, com as nossas inquietações, partindo de um princípio, né, que vamos falar da nossa aldeia, mas queremos alcançar também um número maior de pessoas. Pensamos, nós saímos do nosso território, estamos no nosso território, e vamos expandir.
Então, são discussões que têm a ver com Heliópolis, apesar das periferias terem muitas questões iguais, são muito diferentes às vezes, na sua questão de território, de arquitetura. A arquitetura de Heliópolis é muito diferente lá na Zona Leste, não é igual. Isso tem impacto nas nossas vivências, nas nossas relações, nos nossos olhares e na arquitetura. Então, a gente lança o nosso olhar sobre a arquitetura de Heliópolis, sobre as memórias de Heliópolis e os seus moradores, sobre os avanços de Heliópolis, e aí construímos artisticamente, né, um espetáculo, um experimento que a gente tenta compartilhar com o público, mas sempre entendendo que partimos de Heliópolis para alçar voos e chegar na sociedade como um todo. Porque eu acho que as transformações que precisam-se para Heliópolis, com todos os avanços que já possam existir, mas a gente está sempre em busca de melhorias, eu acho que isso é importante que seja registrado, é de uma luta. E que essas transformações, elas precisam ser, e essas discussões precisam ser compartilhadas com o público. E o público de Heliópolis, que tentamos alcançar e que tentamos dialogar, mas também da cidade. É nesse sentido que eu falo, que teve uma época que o teatro ia até a periferia começou a produzir, que sempre produziu, mas não tinha condições, né? Não é que começou a produzir, mas começou a ter condições para produzir, ter visibilidade às suas criações e expandir para a cidade como um todo, para o Estado, para o país e, por que não, para o mundo. Eu acho que é esse olhar que sempre construímos e que tentamos fazer o nosso teatro nessa perspectiva de cidadãos, moradores de Heliópolis, mas que é sempre o diálogo, a escuta, né? Eu acho que é fundamental que a gente construa uma arte que tenha escuta. Muito bom. Eu tinha até uma outra pergunta para formular, mas você acabou respondendo as duas, porque eu acho que essa questão dos artistas eles estarem engajados junto ao poder público e se articulando para poder estar fomentando as diversas ramificações da arte assim na cidade é de extrema importância para nós artistas. A gente está empoderado disso, a gente se articular dentro disso, porque são programas que acabam influenciando o nosso relacionamento, como você acabou mesmo de explicar, o nosso próprio relacionamento com a comunidade, com o lugar da onde a gente, com o lugar de onde a gente veio, com o lugar da onde a gente mora, né? E sendo periférico e participando de algumas coisas da CIA de Teatro Heliópolis, a gente consegue enxergar que esse relacionamento de articulação entre nós, artistas, junto a políticas públicas para fomentar, né, a nossa arte, o nosso fazer artístico, que nem você falou, o teatro ele vinha para a comunidade e aí a gente começou a entender que a comunidade ela pode fazer e faz, né, e precisava de recursos para isso acontecer. A gente está numa outra fase agora de estar se articulando dentro dessas poucas possibilidades, mas possibilidades reais da gente estar trabalhando e exercitando o nosso fazer artístico. Eu acho que eu vejo muito disso também no hip hop, né? O hip hop, ele de uns tempos para cá, ele começou a se articular também através de políticas públicas, que eu acho algo muito necessário também. Queria agradecer o pessoal que está interagindo, né? A Dalma, né, a produtora da Companhia de Teatro do Heliópolis, atriz da companhia e companheira também do Miguel, ela comentou aqui, papo muito bom, né? O Robson, ele fez um comentário até legal, ele é uma dúvida, provocação, né, que ele está fazendo, diz assim, sobre o olhar da galera cultural, trata-se de um olhar crítico ou opositor exclusivo a um partido em questão? Digo isso pois nunca notei a galera cultural tão política como se vê na atualidade. Torço que sigam
com o olhar mesmo após a troca de poderes, né? Que aí ele falou mais ou menos do que a gente disse, dessa articulação firme, que eu vejo que os artistas, não só na cidade de São Paulo, mas no cenário nacional inteiro, eu vejo os artistas se articulando para estar atrás de políticas públicas de fomento à cultura. E aí o Robson dos Santos, né, o mesmo que fez esse comentário, ele tá fazendo uma pergunta para a gente, Miguel. Ele: sou empreendedor e sei que a propaganda é a alma do negócio. Se tem alguém criativo, é a galera do teatro. Tem algum grupo especializado em criação de conteúdo, comercial mesmo, ou não influência, que esteja se envolvendo com empreendedores? Você sabe de alguém, Miguel? Agora, no momento, eu não me lembro, mas assim, eu acho que o teatro, claro que a gente tem todos, quando a gente elabora nossos projetos, nós temos toda uma estratégia de divulgação, dizer para o Eduardo, né? Robson, o nome dele? Robson, desculpa, Robson. Eu acho que assim, a articulação dos artistas sempre existiram, inclusive a lei de fomento que eu falei, ela existiu a partir de um movimento chamado Arte contra a Barbárie em São Paulo. A partir dessas discussões que surgiu a lei de fomento ao teatro e várias outras. E eu acho que as discussões, independente de que parte está, sempre existiu. Os artistas sempre tiveram, não é porque tinha um governo tal ou um governo A ou B que não existiam as discussões. Talvez algumas discussões, ou então alguns questionamentos, eles pudessem não ter uma reverberação tão grande diante das discussões que existem hoje, porque hoje a coisa está gritante demais. Então, assim, é preciso que grite também, que os artistas, que a sociedade como um todo grite. Então, uma coisa ganha uma dimensão maior, mas eu acho que, independente de qualquer governo, sempre os artistas estiveram questionando, perguntando, elaborando questionamentos. Isso, eu acho que é um processo natural, porque tudo é política, né? Os artistas não estão fora a parte do mundo da política, tudo é política, todas as nossas ações e decisões, elas são políticas. Então, ela vai afetar todas as nossas vidas, até silenciar-se é político. Então, eu não conheço, assim, voltando à pergunta dele, para responder, eu não conheço, eu acho que o que existe entre a gente da arte é uma mobilização para a criação dos seus trabalhos, da produção do seu trabalho, onde você mobiliza por via de assessoria de imprensa, onde quando você elabora os seus projetos, você coloca lá uma rubrica relacionada à assessoria de imprensa, divulgação, material de divulgação, muitos mecanismos que existem para a gente divulgar as nossas peças. Mas também o que aconteceu a partir do fomento ao teatro, de vários outros programas, é que assim, os grupos no seu território vai conseguindo ter um público fiel, que acompanha as peças. E um espetáculo que dá certo é aquele espetáculo que a gente chama de temporadas longas, onde o boca a boca é que faz com que o público venha a assistir as peças. Claro que precisa ser um trabalho bom, independente de ser de Heliópolis ou sei lá do centro, é a qualidade das discussões e a qualidade artística dos conteúdos e da criação que você consegue elaborar poeticamente, é que vai também dizer se seu espetáculo, às vezes, vai ter um público ou não, vai dar certo ou não. Porque também temos de considerar que parte do público brasileiro, estou falando sobre a perspectiva de teatro de grupo, de um trabalho de processo de pesquisa. Parte do público brasileiro ainda vai ao teatro, ao cinema, ou qualquer outra arte relacionada ao nome de determinados artistas. E o público que nós, de grupo de teatro, conseguimos trazer e arregimentar em alguma medida, via o interesse pelas discussões e pelas poéticas que criamos. Então, um grupo de teatro, como a Companhia de Teatro de Obras, que tem 20 anos, que passou por um processo da sua primeira peça, que assim foi um boom que a gente não esperava, apresentando 2 anos, apresentamos Heliópolis, apresentamos por interior de São Paulo, por Sesc, apresentamos por 7 capitais do Brasil, um grupo de, como eu poderia dizer, de jovens da favela, que não tinha grandes dimensões do que estava nem fazendo artisticamente, ganha uma repercussão positiva pelo tema que tratava, pelas discussões,
e pelo empenho daqueles jovens em fazer aquilo tão verdadeiramente que tinha a ver com nossas vidas e que tinha a ver as discussões que a Queda para o Alto trazia com o nosso território. Tinha a ver com a violência e de entender que a violência não é um caminho para ninguém, que ninguém deseja ele. Então, as discussões daquela peça mobilizava todos nós a querer fazer aquela peça. Ela poderia ter questões artísticas, mas sobre os conteúdos, os desejos, os empenhos de fazer aquilo, era indiscutível. Eu acho que foi isso que, até hoje, que a gente, enquanto grupo, vem tentando elaborar artisticamente nas nossas discussões. Então, eu acredito que esse trabalho contínuo, esse trabalho de território, onde você consegue trazer um público, que a gente, por exemplo, trabalhamos bastante com professores. Isso é muito legal. E veja só, professores que vêm assistir às nossas peças 1, 2, 3 vezes, traz os seus alunos, encomenda para os professores, você começa a fazer uma rede, que é aquela rede da pessoa que realmente acredita naquele tipo de trabalho, que gosta daquele tipo de linguagem que elaboramos. Então, o marketing também está relacionado à divulgação ou qualquer outro nome que a gente possa dar para que a gente consiga ali engajar ao público a vir ver o nosso trabalho, está relacionado à maturidade, a empenho sobre aquilo que está fazendo, desejos, articulações, de tentar organizar as nossas criações para que a gente não faça para ninguém. Assim. É muito ruim fazer uma peça sem público. Não faz o menor sentido. Assim como não faz o menor sentido você fazer uma peça, apresentar 10 vezes e acabou a peça. A ideia, apesar de todas as dificuldades que existem e existentes no meio cultural, a nossa ideia, enquanto grupo de teatro, é ter um repertório, onde a gente, agora fizemos 20 anos, vamos apresentar 2 peças do nosso repertório. Sutil Violento, era para ter acontecido em 2020, não rolou por causa da pandemia. Estamos acreditando que os deuses do teatro, os deuses do universo já está trabalhando para que essa vacina chegue no Brasil e também, para além dos deuses, precisa o homem ter competência para fazer a coisa acontecer também, né, gente? Há de convir que não dá para ficar orando e não agir, é preciso que haja ação também. E que, assim, que mude o rumo das coisas que têm acontecido no Brasil, para que essa vacina chegue logo, para que a gente consiga, em alguma medida, voltar à nossa vida tacanha e cotidiana. Oi? Miguel, não, eu falo demais, né? Eu queria te cortar, é por isso que eu quis te cortar agora. Mas você fala demais, mas sua fala é muito interseccionada. Parece que a gente combinou tudo e a gente não combinou meio que nada, né? A gente falou, vamos fazer uma conversa bem natural, o negócio fluir. E eu creio que, tipo, a gente seguiu uma linhagem de conversa, assim, onde todos os assuntos que a gente queria falar, ele ficou bem interseccionado, assim, sabe? Ficou bem encruzilhado, e eu gosto muito quando as coisas ficam encruzilhadas, que a gente não tem um caminho só, mas está tudo junto. E aí, você já veio falar de pandemia, e eu acho que para a gente encerrar, a gente já está chegando nos finais, né? Como que a Companhia de Teatro Heliópolis, né, como o coletivo da companhia se articulou meio à pandemia, né, nesse tempo onde se iniciou a pandemia e está acontecendo, né? E quais articulações que a pandemia fez, consequentemente, vocês tomarem, né? Quais decisões, escolhas e articulações para poder sobreviver e continuar com as ideias, com os projetos e continuar trabalhando e realizando os objetivos da Companhia de Teatro Heliópolis. E aí, depois dessa, a gente já vai encerrando, porque já está dando nossa hora já. Eu vou tentar ser mais breve. Eu acho que assim, a pandemia era algo que ninguém tinha planejado e que ninguém gostaria que tivesse, mas ela veio e estamos lidando com ela. Com todas as questões que ela nos traz, enquanto artista, enquanto simples cidadão comum do dia a dia e do cotidiano. Eu acho que era uma rota que veio, que foi algo que chegou e que todo mundo teve de mudar as suas rotas. Nós também não foi muito diferente. A gente tinha planejado fazer um trabalho de comemoração de 20 anos da companhia, e que não aconteceu. A gente mudou todos os planos. A gente tinha, no início logo depois da pandemia, ganhado
do fomento ao teatro. Assim que iniciou a pandemia, a gente ganhou o fomento ao teatro, um lugar de felicidade, para fazer uma pesquisa sobre encarceramento. Então, todos os projetos, no primeiro momento, brecou, porque tinha uma urgência que era a saúde de todos nós. Então, assim, precisávamos ali estar vivos para poder, depois, dar continuidade a qualquer outra questão que viesse, não poderia ser maior do que a nossa vida. Então, esse foi o primeiro momento, foi de parar. O segundo momento é, assim, de pensar de como a questão de sobrevivência é muito difícil. Eu acho que o artista, e temos também que tirar algumas mitologias, os mitos que existem sobre a arte, sobre o artista. De novo, a gente fala, isso tem que ser dito. As referências muito ligadas à arte no Brasil está ligado a pessoas que têm... não é pessoas que têm reconhecimento, que reconhecimento e ser famosa são coisas diferentes. Então, geralmente, a nossa relação e o público brasileiro, parte do público brasileiro, tem como referência as pessoas famosas. Mas, assim, diante de 100 pessoas famosas, tem 1.000 ou 2.000, 3.000 pessoas, artistas que não são famosas, mas que podem ter o reconhecimento do seu trabalho, que não estão na televisão, porque para ter um reconhecimento do seu trabalho não significa estar na televisão ou estar no rádio. A nossa própria mídia é a televisão, é o teatro. Então, nós estamos ali dentro do nosso microcosmo do teatro, que estamos lá produzindo, que tem, em alguma medida, algum reconhecimento pelo esse trabalho que a gente realiza. Então, nós somos artistas também. O iluminador é artista. E são pessoas, muitas das vezes, que estão nos bastidores, que o público não vê. Para o público ver muitas coisas acontecer, tem uma série de outras pessoas que estão ali trabalhando e que não têm visibilidade. Então, em geral, quem tem a visibilidade são os atores que estão à frente do público ali, tete a tete. Então, isso foi difícil a pandemia para a gente, né? Foi um lugar de que, assim, porque por mais que a gente trabalhe, a gente vive sempre na pindaíba, amigo. Você tem uma organização que a gente vive de quê? De projetos. A gente elabora os nossos projetos. Eu já passei por momentos muito difíceis no caminho das artes. Eu acho que, com o tempo, a gente foi entendendo também como se manter enquanto artistas, como se organizar financeiramente, assim, para ter minimamente, se ficar 6 meses você não passa sem trabalho, você não passa fome, é muito difícil. Mas é assim que também que funciona um pouco a arte. Se você não se organiza, no momento no qual você tem um projeto, depois você vai passar momentos muito difíceis. Então, isso foi também, com o tempo, a gente foi aprendendo. E aí vem a pandemia, as dificuldades são imensas, porque nem todo mundo se tem um pouco de uma economia guardada. Não tem. E aí, foi um momento complicado. Então, assim, a maioria de nós recorremos a quê? Ao auxílio emergencial, alguns nem receberam. E aí, a gente recebeu um convite para fazer uma coisa ou outra, uma live. Miguel, na mesma hora que você estava fazendo essa colocação, desculpa te interromper, a Renata ela perguntou, Miguel, infelizmente estamos presenciando um desmanche das políticas públicas culturais no país. A Lei Aldir Blanc tem ajudado os artistas neste momento, que eu acho que já foi de encontro com o que você falou. Muito legal, Rê. Então, eu acho que sim, a Lei Aldir Blanc, ela em alguma medida está sim, mas veja só que ela não cumpriu o papel do que era emergencial, porque, por exemplo, tem gente que até hoje não recebeu. Então, ela não foi uma lei. Claro que ela está e vai ajudar muita gente, porque agora, principalmente agora no ano de 2021, vai ter um boom de tanto trabalho artístico relacionado à Lei Aldir Blanc, que em alguma medida é um suporte para os artistas, que estão dando em contrapartida os seus trabalhos, a sua criatividade, suas ações pedagógicas, suas oficinas, contribuindo com o país para que o país melhore e que estamos sempre, que eu acho que o papel do artista também é preservar a sua memória, e nada mais potente para preservar a memória do que a arte, seja pelo teatro, seja pelo cinema, seja pela escrita de um livro, seja por uma música, pelo rap, é memória. Então, a nossa memória, um país que não tem arte, não tem memória. Então, nossa memória também está relacionada à arte. Passou um momento muito difícil, mas veio a Lei Aldir Blanc e que não resolveu, porque, por exemplo, nós, enquanto grupo, a gente recebeu a nossa semana passada. Semana passada? Não. Que dia é hoje? Hoje é terça, essa semana, eu acho.
nem lembro direito, mas para dizer que assim, foi esses dias, uma coisa que começou em março. Então, se fosse emergencial, você tinha morrido de fome. Então, a coisa é muito complicada. A gente teve de se rearranjar. Então, um convite para fazer um vídeo relacionado à companhia do SESC, uma instituição também que sempre contribuiu com o nosso trabalho, dois convites do SESC, aí uma coisa ou outra, participar de um festival, onde, sei lá, vai pingando uma coisa ou outra, mas, em geral, é muito difícil. A pandemia foi muito difícil para todos nós, eu acho que vamos passar por ela, esperamos e espero que nos traga muito aprendizado essa pandemia, no sentido de que assim muita gente morreu, muitos parentes perderam seus entes queridos, mas a gente há de superar tudo isso e que, para além das percas, a gente possa também ficar com o aprendizado, partindo das dores, porque é doloroso mesmo, essa questão da pandemia, das percas, das dificuldades, principalmente no Brasil, onde a coisa desandou. Então, eu espero que traga para a gente muito aprendizado e que a gente possa não repetir os mesmos erros, que a gente não repita os mesmos erros enquanto cidadão e cidadãs brasileiros, para que, espero que não venha, mas que a gente, em outra circunstância de dificuldade, a gente possa atravessar de maneira diferenciada, que não seja essa que a gente está vivendo hoje. Muito difícil. Bom, assina embaixo em tudo que tu disse. Mas o bom é saber que acho que tem pessoas, assim como essas últimas frases suas, acho que tem pessoas que pensam muito nesse caminho, né? Que está engajado, embasado em cima dessa tese de que a gente não pode desistir, que a gente tem que se organizar, continuar se organizando, se articulando com as políticas públicas que existem, também pensar novas políticas públicas para a gente poder resolver os nossos problemas e também abrir os caminhos para a gente continuar trabalhando. E é isso, está chegando no horário final, né? Nos finais. E quero agradecer todo mundo que chegou junto. A gente recebeu uns comentários aqui no finalzinho, enquanto a gente estava trocando um papo. O Luiz ele falou: excelente ponto, como sempre. Eu acho que era mais ou menos na hora que você estava falando dos fomentos, né? E a Renata falou: fantástico. O Leozinho, o Leonardo Pérez, um amigo meu, me deu um salve. Salve, Léo. E tem o Edson. Existe referência para trabalhar com teatro de forma independente. E falando da companhia, né? Olha que legal. Falando que a companhia é referência para trabalhar com teatro de forma independente. A Renata acabou de comentar aqui, show. E eu queria agradecer a todo mundo que se fez presente aí na live, certo? Que somou com a gente. Muito legal, Quebrada. Agradeço a presença de todo mundo, de geral. Agradeço também imensamente ao Miguel Rocha, para mim uma referência como morador do Heliópolis e artista do Heliópolis, para mim é uma referência, é um grande prazer, né? Você sabe muito bem que eu falo isso também na nossa convivência, no pouco que a gente convive, eu falo que você é muito importante e eu aprendo muito e sempre aprendo e eu vejo mudança, sim, pessoal. É uma grande mudança, sim, na carreira do Ciso depois de ter entrado na companhia e de ter essa amizade, esse começo de amizade aí com o Miguel Rocha e todo mundo da companhia. Agradecer a Renata, que ficou aí na assistência e me passou toda a visão de como a gente ia fazer essa live aí, cooperou e é a gestora aqui do TEA Heliópolis. Agradecer imensamente ela aí de todo o suporte e as trocas que a gente faz. Antes mesmo da live começar, a gente estava aqui fazendo troca com diversos outros assuntos. E agradecer o pessoal da Desampa pela assistência, agradecer também pelo pessoal do Empreende Aí, sempre chega junto. E o recadinho da Desampa é você que é empreendedor, que está acompanhando a nossa live, você precisar
de algum suporte, tá aqui todas as informações, acabei de postar aí, o pessoal da Desamp acabou de postar todas as informações de contato, você empreendedor, que está querendo começar um negócio ou precisa de algum suporte para o seu negócio, entre em contato com o pessoal da Desampa que você vai ser bem recebido. E é isso, Miguel. Se você tiver algumas considerações finais aí, você faz e a gente já se despede do povão. Eu também agradeço a todo mundo que acompanhou a gente nessa conversa, Cício, agradeço a você pelo convite e dizer que, assim, também parte do que eu sou está relacionado a toda a história de luta que Heliópolis tem, dentro das suas, como é que eu poderia dizer, das suas divergências, dos seus pontos de vista diferenciados que possa ter as lideranças de Heliópolis. Eu acho que muita gente também me ajudou a me formar a partir da minha relação com eles, das instituições de Heliópolis, das ONGs que trabalharam nessa pandemia de uma maneira exemplar, assim, a favor de quem realmente precisa em Heliópolis de um suporte, seja num momento tão difícil como a pandemia, de uma simples cesta básica, mas aqueles simples deram tudo para aquela pessoa naquele momento. Então, assim, agradecer também, só posso agradecer a todas essas lideranças que foram e que são referência para mim dentro de Heliópolis, das ONGs, dos trabalhos que executaram, com seus e os avanços que existiram em Heliópolis. Se não fosse esse trabalho fundamental dessas lideranças, talvez Heliópolis não tinha se transformado tanto como está hoje. Claro que é sempre um trabalho contínuo, né? Temos de persistir, insistir, buscar novas ferramentas, novos meios para conseguir dar conta de tantas as demandas que existem. Mas o importante é que a gente está aí e vamos continuar lutando. E é na luta que as coisas se transformam e vamos à luta. Eu acho que é isso. Apesar desse momento difícil, ele sugere a gente mais do que nunca ir à luta, porque a vida continua e ela urge. É isso aí. É isso aí, Cício. Obrigadão. Obrigado também, Miguel. Obrigado, pessoal que acompanha a gente. E a gente se despede daqui. Até mais. Abraço. Até mais.